Qual base bíblica você tem para falar isso? Eu recebo essa pergunta com muita frequência. E ainda dizem assim: o meu negócio é com a Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu estou fora. Eu preciso que vocês tomem cuidado com isso, porque tem muitas práticas dos cristãos que não têm a menor base bíblica, ok? Muitas vezes são coisas que não têm importância, são coisas que se você fizer não é problema, e se fizer também não é problema, mas eles dizem que está na Bíblia. E eu poderia ficar um dia inteiro falando para você, me dá uma base bíblica para dizer que criança não pode participar da ceia. Me dá uma base bíblica para dizer que quem mora junto não é casado, não pode participar da ceia. Me dá um único versículo dizendo que quem mora junto e não é casado não pode se batizar. Me dá um versículo na Bíblia dizendo que vício ou viciado é pecado, é coisa do demônio, é coisa do diabo, entende? Então você fica com essa história, o meu negócio é com a Bíblia, mas não é. É aquilo que eu digo. Eu tenho denunciado isso nos últimos tempos, mas um grande problema que eu tenho denunciado do povo cristão, sobretudo o povo evangélico. 99% dos crentes nunca leu a Bíblia toda. Nunca, nunca. Isso já é gravíssimo. E os que leram a Bíblia toda nunca estudaram, nunca examinaram a Bíblia. Sabe o que eles sabem? Alguém leu uma porção da Bíblia, interpretou e ensinou para eles. Então eles creem na interpretação de terceiros, ok? O que eu já ouvi falar do demônio do vício, entendeu? Do espírito do vício. O vício é o diabo que traz. Aonde é que está escrito isso aí? Tanta coisa que não tem base bíblica. Onde está escrito na Bíblia que a ceia é pedacinho de pão e suco de uva. A ceia era um banquete, era um jantar. Entendeu isso aí? Onde está escrito? Qual a base bíblica para isso aí? Aí, querido, eu sempre falo, estuda, não fique com o que eu estou falando, não fique com o que o seu pastor está falando, não pegue livros que são escritos por pessoas de denominações, que eles vão defender nesses livros o que a sua denominação acredita, o que eles também aprenderam e acreditam, mas estude a fundo. Como eu estou dizendo para você, a partir do final do século IV, o imperador romano pagou bispos corruptos para adulterar a Bíblia. A Bíblia foi adulterada, a Bíblia foi alterada, foram tiradas muitas coisas da Bíblia, muitas outras coisas foram acrescentadas. A Bíblia foi mal interpretada várias vezes, ela foi mal traduzida. Colocam palavras na Bíblia que nem existiam na época, nem as palavras e nem o conceito não existia. Esse conceito não existia, entende? Passou a existir de 1 ou 2 séculos para cá, mas o crente acha que isso está na Bíblia. Então, cuidado com essa história, né? Se não, vejamos, você quer ver uma coisa? Eu sei que prejudica o corpo. Eu vou fumar, porque não está escrito na Bíblia que não pode fumar. Ué. Onde está escrito na Bíblia? Ah, está escrito que se você destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Tá, o cigarro destrói, mas o refrigerante não destrói, não? A Coca-Cola, por exemplo, entende? Carne gorda não destrói o templo do Espírito Santo, é só o cigarro, a droga, a bebida. Está entendendo o que eu falo com você? Estude, aprofunde, não fique com o que eu estou falando, não fique com o que seu pastor está falando. Analise o Evangelho, analise o que Jesus falou. Então essa história de meu negócio é só com a Bíblia também começa do ano 1517 para cá. Martim Lutero fez a reforma na igreja e ele veio com as 5 solas, uma delas é sola escritura. Mas Martim Lutero estava falando para não ler livros, para não estudar, para não aprofundar? Não. É porque, meu querido, a Igreja Católica ela decretou o seguinte, em 1546, se não me falha a memória. Olha, a tradição é mais importante do que a Bíblia, ok? Se tiver alguma coisa na tradição e a Bíblia falar o contrário, você tem que ficar com a tradição. Todo mundo sabe, por exemplo, que Maria morreu e foi enterrada, mas a tradição diz que ela foi assunta ao céu. Esquece a história, esquece o que está na Bíblia, fique com a tradição. Aí Martim Lutero veio sola escritura. É só o que está na Escritura, não a tradição da igreja, entendeu? Não está falando de bons livros e boas pesquisas, não. Tá joia? Cuidado com essa história de para mim é o que está na Bíblia.
E fechando, tem um monte de coisa que está na Bíblia e o crente não pratica. Você quer ver uma? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente realmente é santo ou ele só parou com algumas categorias de pecado? O crente tem a paz com todos, então não verá o Senhor, entendeu? Texto da Bíblia que não pratica. Outras coisas que não tem na Bíblia eles querem inserir.